conseguindo mais sonhar, que deixou de sonhar. Tem gente que chegou aqui hoje desanimado, angustiado, triste, abatido. Por quê? Porque já não consegue sonhar mais. Aquilo que sonhava anteriormente já não consegue sonhar mais. Não tem mais perspectiva de vida, do futuro. Eu sei que tem pessoas aqui que chegou totalmente angustiado hoje neste lugar, mas hoje Deus fala para você: filho, filha, volte a sonhar. Filho, filha, Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você, Deus tem um propósito para você. Volte a sonhar, volte a sonhar aquilo que você acha que não é mais para você. Deus fala hoje: filho, eu estou no controle da tua vida, eu sei o plano que eu tenho para você, eu sei o momento certo de fazer na sua vida. Não é você, sou eu que sei. Então eu quero dizer para você hoje, se você chegou aqui desse jeito, Deus vai mudar a tua história. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou neste lugar, onde você não sonha mais, onde você não tem mais planos, onde você não tem mais objetivos. Deus quer fazer você voltar a sonhar hoje. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Eu peço ao Senhor neste momento, Pai, que o Senhor venha, Senhor, usar a minha vida. Pai, eu sou um vaso, ele é de barro, um vaso fraco, falho, mas é na força do Senhor que nós estamos aqui, clamando ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor venha fazer, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Senhor, fale ao coração de cada vida que aqui está, quebranta, Senhor, cada coração, e que o Senhor venha, Senhor, fazer algo, Senhor, sobrenatural em cada vida. Senhor, que as pessoas que estão aqui voltem a sonhar nesse dia, Pai, que elas vão embora daqui totalmente diferentes, que o Senhor conduza, Senhor, a vida delas, os planos delas, Pai, em nome de Jesus, amém? Podem se sentar, por gentileza, fiquem à vontade. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado. Diz para ela agora: vamos voltar a sonhar? Fala de novo: vamos voltar a sonhar? Talvez essa pessoa que está ao seu lado, talvez seja um amigo, um parente, um cônjuge, talvez não seja ninguém conhecido, mas talvez essa pessoa estava precisando ouvir isso hoje. Volte a sonhar. E o tema da nossa mensagem hoje é: volte a sonhar. Deus tem algo que Ele vai fazer e falar conosco, e eu quero começar dizendo para vocês: independente de como você chegou, independente de como começou o seu ano, independente de como foi seu ano passado, talvez já faz tempo que você não sonha mais. Talvez já faz tempo que você não consegue nem ter projetos mais. E é por isso que Deus te atraiu a este lugar hoje. Porque Ele quer que você volte a sonhar. Ele tem uma nova história para você a partir de hoje. Um novo tempo começa. Um tempo de sonhos, um tempo de provisão, um tempo de proteção, de cuidado, de prosperidade. Um tempo sobrenatural começa hoje. Só que você só vai viver esse tempo se você tiver fé. E nós vamos falar sobre isso agora. Você só vai viver esse tempo se você crer nessa palavra. Se você crer que realmente vai mudar a partir de hoje. Porque você só volta a sonhar a partir do momento que isso entra no seu coração. Glória a Deus. Eu quero ler um texto muito conhecido, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Que nós vamos falar aqui de uma mulher que ela estava passando uma situação na vida dela, uma circunstância ela estava vivendo, aonde ela tinha praticamente deixado de sonhar. Por quê? Devido à circunstância com que ela estava vivendo. E talvez você está vivendo algumas coisas, que pelas suas circunstâncias você não está sonhando mais. Talvez uma dificuldade, talvez uma perca, talvez um problema que você está passando, você não consegue mais sonhar. E hoje Deus vai falar com você, através dessa palavra, algo vai acontecer e vai ser transformador na sua vida.
E esse texto diz assim, 2 Reis, capítulo 4, glória a Deus, está aqui para você acompanhar conosco. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que for se enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi com tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos viverão do que sobrar. Amém? Sabe, essa mulher, ela estava passando uma crise, um problema, uma dificuldade. E essas circunstâncias estava afligindo a vida dela, estava deixando ela angustiada e fazendo com que ela não sonhasse mais, fazendo com que ela ficasse naquele momento angustiada, triste, abatida, prestes, você imagina, se põe no lugar daquela mulher, para quem tem filho aí, ela estava prestes a perder os próprios filhos, ela estava totalmente sem esperança, sem saber o que fazer. E agora, como que eu vou caminhar? Como que eu vou fazer? Eu não tenho recurso, eu não tenho nada. Foi isso que ela disse ao homem de Deus. Talvez você chegou aqui neste lugar dessa forma, totalmente dizendo: eu não tenho mais nada, eu não sei o que fazer, eu não posso mais fazer nada, porque eu não tenho provisão, eu não tenho recurso, eu não tenho mais o que fazer. Mas aí Deus fala para você hoje: eu tenho um milagre para você, eu tenho azeite para derramar na sua vida, eu tenho azeite para encher os seus vasos, mas você precisa crer e você precisa confiar, você precisa entender que é o Senhor que faz, que é o Senhor que dá provisão. Da mesma forma que Deus multiplicou o azeite na vida daquela mulher, Ele pode fazer na minha vida e na sua hoje. Mas e aí? Como está o nosso coração? Como nós estamos? E antes de entrar nessa história, para trazer um pouquinho para as nossas vidas, e a gente vai falar um pouco sobre essa história, eu gostaria de falar para você o que significava o azeite naquela época. Porque de repente você pensa num azeite hoje, você vai falar: é um óleo que eu jogo na pizza, na salada ali, simples assim. Mas naquela época, o azeite, ele representava muito. Naquela época, o azeite era também usado na culinária, mas ele era também usado na cura. Ele também era para curar pessoas. Ele era também para fazer perfumes. Ele era também para iluminar, porque ele colocava na lamparina o azeite. Então você está vendo quantas coisas o azeite, ele tinha a função. Ele também era para ungir sacerdotes no templo. Então todo mundo naquela época precisava e necessitava do azeite. Então ele era algo caro, ele era algo valioso. Então não é um azeite igual nós vemos hoje. Abundância de azeite naquela época significava prosperidade, riqueza. Quem tinha abundância de azeite significava riqueza, prosperidade. Resumindo, ele tinha um valor muito alto. Ele tinha um valor, e não só pelo valor, mas porque todo mundo necessitava. Por isso deixou
ele mais caro ainda, porque todo mundo queria e necessitava. Amém? Só para você entender, para que a gente possa entrar nessa pequena reflexão, você precisa entender que o azeite naquela época, ele era muito valioso. Amém? E a primeira lição da noite diz: identifique o que você tem nas mãos. Segundo a Reis 4:2 diz: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudar? Diga-me que o que você tem em casa. A tua serva não tem nada, além de um jarro de azeite. Muitas vezes nós olhamos o que nós temos e muitas vezes nós falamos: eu não tenho nada, isso é pouco demais. Mas é pouco para você e para mim, para Deus é muito, porque aquele pouco que nós temos faz multiplicar. O pouco que nós temos, Deus pode multiplicar e transformar em muito. Talvez você olhe dentro da sua casa hoje e fale: eu não tenho nada. Mas o pouco que você tem, quando você dá graças a Deus, quando você coloca nas mãos de Deus, Ele pode multiplicar e fazer abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É isso que nós temos que entender. Para nós parece pouco, mas para Deus é muito. Deus sempre usa o que temos, por menor que seja, sabe? Talvez você se olhe e fale: eu não tenho nada para entregar para ninguém. O pouco que você tem faz a diferença na vida de quem não tem nada. E essa mulher, ela disse: eu não tenho nada além de uma botija de azeite. Naquele momento, ela olhou e o que ela conseguia enxergar? Que ela não tinha nada. Ela conseguia enxergar que ela tinha só aquele pouquinho de azeite. E sabe, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora dos problemas, muitas vezes nós ficamos cegos e não conseguimos enxergar as coisas valiosas que ainda nós temos. Que essa mulher, ela estava com uma visão um pouco perturbada devido ao problema que ela estava enfrentando. E isso é normal. Muitas vezes nós também somos assim. A hora que nós estamos passando por um problema, nós não conseguimos enxergar a solução, nós não conseguimos enxergar as coisas que estão valiosas ao nosso lado. Nós não damos valor às coisas que estão ao nosso lado, porque nós só conseguimos enxergar a falta, a escassez. E talvez naquele momento ela tinha ali talvez uma casa, a Bíblia não relata, mas talvez ela tinha. Ainda os filhos ainda estavam lá, ela tinha saúde, provavelmente ela tinha familiares. Mas o que ela falou que ela não tinha? Falou que ela não tinha nada. E eu e você, muitas vezes nós somos assim. Eu não tenho nada, não estou conseguindo nada, não sou nada. Por quê? Muitas vezes, devido às circunstâncias, devido ao problema, nós não conseguimos enxergar as coisas valiosas que nós temos ao nosso lado, ao nosso redor. Muitas vezes a falta de algo nos deixa cego para enxergar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Talvez hoje você não tenha nada na sua conta bancária, mas você tem uma família, você tem uma saúde, você tem familiares. Talvez você está passando um tempo difícil financeiramente, mas você olha para o seu lado, você tem seus filhos. Você olha para o seu lado, você tem uma perna para andar, um olho para enxergar, um ouvido para ouvir, e você tem algo valioso. Só que na escassez a gente consegue somente ver o que está faltando. É ou não é? E isso, nós não podemos aqui colocar um julgamento nessa mulher, porque nós somos assim. Nós também somos assim falhos, fracos no momento da dificuldade. Somos assim que não conseguimos às vezes enxergar aquilo que está ao nosso lado. E que a gente possa refletir nisso nessa noite. Você tem algo valioso do seu lado. Não foque só naquilo que você está com falta. Não foque só naquilo que está escasso na sua vida. Foque no teu cônjuge, foque nos seus filhos, foque no teu trabalho. Talvez Deus te dê um trabalho. Sabe, e essa mulher, ela estava vivendo dias difíceis. Mas nós precisamos aprender uma coisa com ela. Nesse momento da aflição, da angústia, do problema, quem você procura? Quem você está procurando nesse momento que você vive de dificuldade?
Você está indo procurar um amigo que não pode te dar uma palavra? Você está indo procurar em alguém que não pode resolver o seu problema? Porque essa mulher, ela foi no homem certo, um homem de Deus, onde esse homem de Deus deu uma direção para ela. E muitas vezes, o que acontece? Pessoas estão indo procurar uma solução onde não tem solução. Está procurando uma solução em pessoas erradas, que vai dar uma direção errada, que vai acabar com a sua vida. Sabe, nós temos que ser muito seletivos com quem a gente abre a nossa vida, com quem a gente compartilha os nossos sonhos, com quem a gente conversa e expõe as nossas dificuldades, porque não são todas as pessoas que vai te ajudar. Existem pessoas que só vai te julgar em vez de te ajudar. Que você possa ter esse entendimento e pegar essa chave que essa mulher nos deixou. Ela foi no homem de Deus, um homem que deu a direção, um homem que soube falar para ela o que fazer, a hora de fazer. Sabe, talvez você fale, mas eu não tenho ninguém confiável. Então vai para o seu quarto, fecha a porta e ora. Porque o melhor lugar para a gente abrir a nossa vida é na presença do Senhor, é clamando ao Senhor, é orando. Por quê? Porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor não ouve só a oração do pastor, não ouve só a oração de intercessor, não. O Senhor ouve as nossas orações, aonde a gente está. O Senhor ouve dentro da nossa casa, no nosso quarto. O Senhor ouve tudo aquilo que nós clamamos a Ele. O problema, sabe o que é? Existem pessoas que ficam expondo a sua vida ali na rede social. Eu estou passando um momento difícil. Eu estou passando por isso, por aquilo. Aonde? Que ninguém vai resolver o problema. Essa mulher, ela foi no lugar certo. Essa mulher, ela foi na pessoa certa. E outra coisa, o que você tem na mão? O que você tem que pode ajudar você a passar por este momento? Talvez a provisão que você precisa hoje, seja em qual área for, já esteja na sua casa. Porque a provisão que ela precisava estava dentro da casa dela, mesmo que fosse pouco. Era um pouquinho só de azeite. Talvez a vasilha está com o seu irmão do lado. Essa vasilha que vai precisar encher. Talvez está aí, com o seu irmão do lado. É muito sério essa palavra, mas é para a gente refletir. Segunda lição da noite que essa passagem nos deixou é: ninguém faz nada sozinho. Essa frase eu muito falo ela no nosso meio, no nosso grupo, nas nossas reuniões. Eu sempre falo isso, porque ninguém faz nada sozinho. Essa igreja, ela está crescendo porque são pessoas que convidam pessoas que levam o evangelho de Jesus para as pessoas, e porque nós estamos espalhando o amor de Jesus para as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Em 2 Reis 4:3 diz: então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias e a todos os vizinhos, mas peça muitas. Perceba que Eliseu pediu para ela ir na onde? Na casa dos vizinhos, para ela pedir ajuda. E aqui vai mais uma lição para as nossas vidas. Às vezes a gente vai precisar de pessoas para nos ajudar. Talvez você precise de pessoas para segurar na sua mão num dia difícil, numa hora complicada, numa hora conturbada. E aí eu faço uma pergunta para nós. Como que nós estamos relacionando com os nossos vizinhos? Como que é a nossa vida dentro da nossa casa? Como que os nossos vizinhos nos enxergam? E quando eu falo vizinhos aqui, a gente pode levar para várias situações. Como está o seu testemunho no seu trabalho, na sua família, dentro da sua casa? Porque talvez essas pessoas um dia vai precisar te ajudar. E aí, como que você trata elas? Como que você tem tratado as pessoas que estão ao seu redor? Pessoas que talvez um dia vá precisar, você vai precisar dela. E aí? Qual é a sua conduta? Qual é a nossa conduta com as pessoas que estão ao nosso redor? Como que os nossos vizinhos nos enxergam? Como que as pessoas que estão no nosso trabalho, nossos companheiros de trabalho, nos enxergam? Como nós estamos tratando as pessoas? Como você se comporta? E aí, outra coisa, nessa mensagem, nessa reflexão,
conseguimos identificar aqui como estava o coração dessa mulher. Porque se o coração dessa mulher estivesse com orgulho, ela ia falar: não vou ficar pedindo as coisas para os outros, não. Eu não. Eu não é. Muitas vezes nós somos orgulhosos de não pedir ajuda para ninguém, porque eu consigo sozinho, eu faço sozinho. Mas como diz aqui o tema, ninguém faz nada sozinho. Um dia, mais uma hora ou outra, você vai precisar de ajuda de alguém. E como está o seu coração de orgulho, de soberba, de falar que você não precisa de ninguém, de falar que você é suficiente sozinho? Como está o seu coração? Deus não te trouxe aqui à toa, gente. Essa palavra é para cada um de nós. E já falou muito comigo. Como está o nosso coração a hora de nós pedirmos ajuda para alguém? Será que o seu coração está orgulhoso de falar: não, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho? O que vão pensar de mim se eu ficar pedindo vasilha emprestada? Não interessa o que vão pensar de você. Não interessa, se Deus deu uma direção, peça ajuda. Peça ajuda, não seja orgulhoso. Não seja soberbo de falar: eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. E o quanto eu vi isso quando eu fui fazer uma viagem nos Estados Unidos. Eu precisava de pessoa para tudo, eu não sei falar. Eu precisava de pessoa para abrir uma conta, eu precisava de pessoa para tudo, para comer um prato. A gente precisa de gente. Ninguém faz nada sozinho. Talvez se até hoje você conseguiu fazer tudo sozinho, quer dizer para você, um dia você vai precisar de alguém. Não é profetizando, mas é a nossa vida. Ela é assim. Nós sempre precisamos de pessoas. E talvez você esteja passando por alguma luta e alguma dificuldade. Não hesite em pedir ajuda para alguém. Para de ser orgulhoso, de falar: não, eu não preciso. Por quê? Porque aí as coisas só vão piorando se você não pede ajuda. E se você pede, talvez tenha uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, resolve o seu problema, assim como esse homem resolveu o problema dessa mulher. Talvez aquilo que eu não posso fazer, Samuel pode, Felipe pode, outras pessoas podem. Nós precisamos entender que nós não somos suficientes. E aí mais um detalhe: como estava a fé dessa mulher? O tamanho do milagre foi determinado pela quantidade de vasilhas que ela arrecadou. É ou não é? Porque quanto mais vasilhas ela trouxesse, mais ia encher de azeite, mais rica ela ia ficar, mais provisão ela ia ter. Determinava o quê? Quantidade de fé. Como que está a sua fé hoje? Para receber esse azeite, para receber essas vasilhas? Não pare de sonhar, gente. Deus tem algo lindo na minha vida e na sua. Deus tem algo extraordinário que Ele quer fazer na sua casa, através de você. Isso não é um jargão. Deus está aqui para nos abençoar, para prover algo nas nossas vidas. Deus é um Deus provedor, um Deus de cuidado, aonde nós somos filhos. Quem aí que é pai e não trata o filho com amor, com zelo, quer dar tudo do bom e do melhor? E é assim que Deus quer nos abençoar. E mais uma lição. Talvez no momento que aquela mulher, ela foi pedir as vasilhas. Isso acontece hoje. Talvez eu chego lá no Rodrigo, falo: Rodrigo, empresta uma vasilha para mim, eu estou precisando. Felipe, empresta uma vasilha, eu estou precisando. Meus vizinhos, tá? Talvez você chegue lá e peça: eu preciso de uma vasilha. Sabe o que pode acontecer? A pessoa pode falar: para que isso? O que você vai fazer com essas vasilhas? Isso não é para você. Isso não é para você. Esse sonho não é para você. Para de acreditar nessas coisas. É ou não é? Pessoas tentam matar os nossos sonhos. Pessoas tentam nos desanimar e nos tirar do foco e do propósito que Deus tem para nós. É ou não é? Provavelmente ela deve ter ouvido essas coisas. Ela deve ter ouvido: filha, para de sonhar. Para de sonhar. Essas vasilhas não vai encher nunca. Essas vasilhas não é para você. Para de carregar esses pesos. Olha o tanto de vasilha que você já tem na mão. Para com isso. Talvez você está nesse momento de pessoas tentando te desanimar, pessoas tentando fazer você parar, tentando destruir os teus sonhos. Mas Deus fala para você: volte a sonhar. Continue que Deus é contigo. Para de acreditar em pessoas que não te agreguem nada.
Sabe, quando você tem uma palavra, ela tinha uma palavra, caminhe nela. Mesmo que no momento não faça sentido. Ah, mas eu vou pedir vasilhas, como que essas vasilhas vão encher? Como? Não interessa como, se Deus deu uma palavra, Ele vai fazer, Ele vai prover, Ele vai dar condição, provisão, tudo para você. Não é sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre as circunstâncias que nós estamos, é sobre aquilo que Deus falou que vai fazer, e não sobre aquilo que nós estamos vivendo. Talvez o momento que nós estamos vivendo está difícil, está complicado, mas não é sobre o momento, é sobre o propósito e sobre a promessa. Ela tinha uma promessa: vai para casa e enche as botijas. Sabe o problema? Nós damos mais ouvido às pessoas do que na palavra do Senhor. Nós damos mais ouvido às pessoas do que na palavra que o Senhor nos dá, na direção que o Senhor nos dá. E aí o que acontece? Nós não vivemos as promessas do Senhor. Essa mulher, ela caminhou na palavra. Essa mulher, ela continuou, mesmo não fazendo sentido. Ela não parou, ela não desanimou, ela não desistiu. Talvez ela podia dizer: ah, não vou nada, o que as pessoas vão pensar de mim? Ficar pedindo vasilha. Ah, eu estou cansada, eu vou dormir. É ou não é? Isso pode acontecer com cada um de nós. Essa mulher, ela precisou ouvir e ela precisou agir. Talvez você já ouviu o que precisa ser feito, mas você ainda não teve ação para fazer. E sem ação, não tem provisão. Sem ação, nada vai acontecer. Sem ação, a sua botija não vai encher. Sem ação, o azeite não vai chegar. Sem ação, o milagre não vai vir. É sério isso demais, gente. Essa pequena mensagem, ela traz muita reflexão para nós aplicarmos na nossa vida e nós entendermos que tudo é de passo a passo. Se nós não seguirmos os passos, as coisas não acontecem. E a terceira e última lição diz assim: Deus multiplica o pouco que temos. Nós já lemos esse versículo, mas eu vou ler de novo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. A tua serva disse: não tenho nada, além de um pequeno jarro de azeite. E no versículo 6 diz: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite cessou. O milagre aconteceu por causa de uma obediência, por causa de uma fé e por causa de uma ação. Porque se ela não tivesse se esforçado para ir buscar essas vasilhas, nada teria acontecido. Sabe, Deus faz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que cabe a nós, nós precisamos fazer. Deus faz, Ele dá a direção, só que a nossa parte, nós precisamos fazer. Qual é a parte que o Senhor pediu para você e você ainda não fez? Qual é a direção que o Senhor te deu e você ainda não agiu? Essa mulher, ela voltou a sonhar. Por quê? Porque ela obedeceu à voz do Senhor. E Deus te convida hoje: filho, filha, volte a sonhar. Deus tem algo lindo e grande para fazer na sua vida. Volte a sonhar, não desanime no meio do teu sonho, não pare. Talvez o teu sonho, eu não sei o que é, talvez é ter uma casa, é ter um carro, é ter um emprego melhor, é ter uma faculdade, eu não sei o que é o teu sonho, mas volte a sonhar. Não desista, não desanime, porque Deus pode dar aquilo que nós, aos olhos humanos, nós não conseguimos ver. O que é que você precisa? Qual é o seu desejo? Qual é o teu sonho nessa noite? Que Deus fala para você: volte a sonhar. Deus transforma o pouco em muito, em abundância. Talvez você fala: mas como? Pastor Jorge, eu não tenho nada, eu não tenho como ter uma casa. Mas você não tem, Deus tem.
Deus pode dar assim, ó, de um ano para o outro, sabe, muita coisa pode mudar, uma reviravolta pode acontecer na sua vida, uma reviravolta pode ser na sua casa, no seu trabalho, você pode chegar em lugares sobrenaturais de um ano para o outro, você não tem ideia o que pode acontecer de um ano para o outro. Parece que as circunstâncias não faz sentido, parece que o momento que nós estamos vivendo não faz sentido, mas não precisa fazer sentido para um Deus que é soberano e sobrenatural, não precisa. Não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós temos, não é sobre aquilo que nós podemos, não é sobre a nossa capacidade humana, é sobre Ele, é sobre a provisão dEle. Amém? Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Vocês vão voltar a sonhar hoje? Amém? Olha para vocês verem, essa mulher, ela estava sem nada, apenas um pouquinho de azeite. De uma hora para outra, essa mulher, ela tinha provisão, ela pagou suas dívidas, e aí o homem de Deus falou para ela assim: agora você viva com o resto. Agora, o que aconteceu? Essa mulher já tinha provisão para pagar, e já tinha o sustento para viver o resto da sua vida. Isso foi o quê? No estralar de dedos. Então não importa o que você tem, importa o que Ele vai fazer. E pode ser assim, ó, você vai ver que daqui a pouco tudo vai mudar. As circunstâncias não definem o propósito, as circunstâncias não definem o futuro. Talvez hoje está difícil, mas não vai continuar assim. A situação daquela mulher era difícil. Imagina, ontem ela estava sem nada, hoje agora ela tem um comércio de azeite. Ela é a que mais tem azeite naquela terra. Você dá para entender isso, gente? Ela virou comerciante de azeite agora. Não, vocês não estão entendendo não, gente. Isso é sobrenatural, gente. Isso pode acontecer na minha vida e na sua. As bênçãos podem chegar na nossa vida assim, ó. Hoje está difícil, mas amanhã vai ser diferente. Amanhã tem provisão, amanhã você vai ter a sua empresa, amanhã você vai ter sua casa, o seu carro, amanhã você vai ser elevado no teu nível do trabalho, sabe? Não é sobre aquilo que nós estamos vivendo no momento, não é as circunstâncias, não é sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje, sabe? É só para sonhar, tá, gente? Que eu sonho. Essa semana eu fui ver um barracão. Eu dou até risada a hora que eu falo, porque essa semana eu fui ver um barracão e eu falei: gente, aos meus olhos humanos, isso aí não faz sentido não. Acho que dá uns 10 desses aqui. Eu falo: gente, esse não faz sentido. Mas não é por aquilo que faz sentido, é por aquilo que nós cremos, que essa igreja vai estar cheia, que pessoas vão ser atraídas a este lugar, pessoas vão ser transformadas neste lugar. Porque se eu olhar com o meu olho humano, eu falo: não dá, não posso, não consigo, vai ficar vazio demais. Mas vai encher lá também, e nós vamos precisar de um maior. Amém? Você crê igual eu creio, você tem fé igual eu tenho. O barracão olhava assim e falava: não estou conseguindo ver o fim lá. Gente, é algo doido demais, gente. Mas é fé. Não é viver por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu creio, é por aquilo que eu consigo enxergar. E eu gostaria muito que você saísse daqui também com essa fé de falar: eu não estou vendo nada, mas eu vejo lá na frente o que vai acontecer, o que Deus vai fazer na minha vida, dentro da minha casa. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Esse ano ainda, ergue a sua mão que você vai receber. Esse ano ainda o sobrenatural na sua vida vai acontecer. Milagres vão acontecer, cura vão acontecer, provisão financeira vai acontecer, bênçãos sobrenaturais vai acontecer ainda esse ano. Não é para o ano que vem não, é 2025 ainda. A bênção que você almeja, que você deseja, vai acontecer na sua casa. Amém? Que você receba essa palavra, que você fale: Senhor, eu recebo, é para mim essa bênção. O que eu sonho vai acontecer, porque não é sobre mim, não é sobre as circunstâncias que eu vivo, mas é sobre a fé que eu tenho. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.
Sabe, eu e a minha esposa, há 3 anos atrás, mais ou menos, 4, não me recordo, a gente estava vivendo um momento tão difícil da nossa vida, sendo humilhado, maltratado, caluniado, sabe? Um momento difícil, um momento onde nos deixava muito triste, abatido, angustiado. Eu estava igual essa mulher, mas nós tínhamos uma palavra, nós sabíamos o que Deus tinha falado para nós. Nós não sabíamos só o tempo que isso ia acontecer. E 2 anos depois do que a gente estava passando, tudo mudou. Por que eu falo isso para você? Talvez você está vivendo dias difíceis, mas tudo pode mudar. Não é sobre o momento, não é sobre o momento que nós estamos passando, é o momento que nós enxergamos lá na frente. Sabe, vivemos dias difíceis, dias que nós falamos, e agora? O que vamos fazer? De momentos complicados demais. Mas aí nós tínhamos uma palavra e nós lembrávamos dela e falar: amor, isso vai passar, esse momento vai passar, as bênçãos vão chegar, o sobrenatural vai acontecer. E nós tínhamos essa fé, por mais que naquele momento eu não estava conseguindo ver, estava difícil. Talvez você chegou aqui desse jeito hoje, talvez você chegou aqui desanimado, angustiado, só que o tempo de começar a promessa começou hoje. Por isso que eu falei no começo do culto, eu falei, se prepara, enche de expectativa, porque milagres vão acontecer nessa noite, que a partir de hoje, pessoas vão sair daqui e vai falar: opa, eu voltei a sonhar hoje, opa, amanhã vai acontecer algo na minha vida, e eu já sei o que é, Deus já falou para mim, eu não estou vivendo ainda, mas eu vou viver ainda este ano, nos primeiros 6 meses ainda eu vou viver. É isso aí, declara isso para sua vida, declara. Profetiza. Talvez você não está ainda enxergando, mas profetiza que vai acontecer, mesmo que você não esteja vendo nada. Sabe, o David já falou um pouquinho, ele roubou uma parte da minha mensagem sobre o que nós vivemos segunda-feira. Ô David, eu escrevi aqui, meu irmão, você roubou, cara. Mas é Deus falando, é o Espírito Santo falando. Nós vivemos algo tão sobrenatural nessa segunda-feira, que eu falo, não, gente, todo mundo precisava viver isso. Todo mundo precisava estar lá e viver o que nós vivemos. Por quê? Porque fomos tão abençoados naquele lugar. Nós vimos pessoas que não estavam mais sonhando e voltaram a sonhar. Pessoas que já não tinham mais desejo, vontade. E aí, tantas histórias que nós ouvimos depois na comunhão, de pessoas que voltaram a sonhar, pessoas que voltaram a falar: Senhor, eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida, eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. Pensa no quanto Deus nos abençoou naquele lugar. Pessoas que já não sonhavam mais. E eu quero deixar uma lição para vocês que nós aprendemos lá. Aqueles homens, eles desejam ter o que você tem hoje. Está na casa deles, está com a esposa deles, está com a família deles. E talvez nós homens, nós temos isso hoje, e muitas vezes nós não damos valor para as pessoas que estão ao nosso redor. E o que mais eles queriam era estar perto da família deles. E talvez nós mesmos, muitas vezes nós ficamos reclamando, muitas vezes das pessoas que estão ao nosso redor. O que aqueles homens mais tinham era vontade de estar perto. E nós aprendemos muito naquele lugar. Nós fomos tão abençoados. Homens que voltaram a sonhar. Diga para sua pessoa, para o seu cônjuge, para sua esposa, na verdade, quanto você ama ela, quanto você ama seus filhos, porque hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Porque aqueles homens, existem homens lá que eles nunca receberam uma visita. Vocês têm noção? Homens que foram abandonados, sem família. As famílias não quer mais, sem dignidade. E hoje você tem tudo isso, e muitas vezes você não dá valor. Dê valor nas coisas que estão ao seu redor,
que você possa refletir, que você possa sonhar. Mas eu quero declarar para você, não sonha baixo não, sonha alto, dê valor, porque Deus pode fazer um sonho sobrenatural acontecer. Talvez na nossa mentalidade pequena, a gente sonha muito baixo. Deus é um Deus de coisas grandes, Deus é um Deus de fazer o sobrenatural acontecer. É por isso que eu fui ver aquele prédio enorme lá, porque aos olhos meus humanos não pode, mas para Deus pode fazer. Talvez você fale, eu queria uma casa, mas eu não tenho 10 reais no meu bolso, mas Deus pode dar. Eu queria um trabalho, mas eu queria um trabalho para ganhar 100 mil por mês. Deus pode dar. Não, vocês não entenderam não, gente. Ninguém falou amém dos 100 mil por mês, gente. Glória a Deus. Fala um amém, receba essa palavra aí. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sonhamos ou pensamos, porque não é sobre nós, é sobre Ele. É Ele que faz. Aleluia. Glória a Deus. Se você sente que seus sonhos morreram, eu quero fazer hoje algo aqui na frente, que o seu sonho vai voltar a ter vida. Deus me deu uma direção hoje. Imagine que aqui esse altar, ele seja os vizinhos, onde você vai vir buscar as botijas, onde você vai vir buscar os vasos. E aqui nesse altar mesmo, o Senhor vai começar a encher esses vasos, e vai começar a derramar o azeite na sua vida. E talvez sonhos que foram esquecidos ou adormecidos, eles vão voltar a ter vida hoje aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria que o louvor cantasse uma canção, e depois eu quero convidar você a vir aqui, ou a se ajoelhar, ou ficar de pé, para que você possa vir encher as suas vasilhas hoje, que talvez está vazia, mas Deus, Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, e Ele vai encher as vasilhas hoje, e você vai voltar a sonhar. Se coloque de pé, por favor. Vamos ouvir uma canção, vamos louvar o Senhor. Se essa mensagem fez sentido para você, aperte no botão de gostei, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a sua vida.